Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo. Na semana do Dia Internacional da Mulher, a conversa é com a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Maria do Rosário. Maria do Rosário nasceu em 1966 em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Migrou com a família para Porto Alegre aos 9 anos. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em violência doméstica, mestre em Educação e doutoranda em Ciência Política. Foi professora das redes estadual e municipal, vereadora em Porto Alegre e deputada estadual gaúcha. Foi a primeira mulher secretária de Direitos Humanos na gestão de Dilma Rousseff. Deputada federal, é reconhecida pela dedicação às causas que defende, seja na defesa das mulheres, da infância, dos direitos, da diversidade, da educação e da qualidade de vida. E para fazer este programa estão conosco Denise Dora, advogada e diretora executiva da Artigo 19, Organização de Defesa da Liberdade de Expressão. E também o companheiro jornalista Cosmo Silva, repórter da Rádio Brasil Atual. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês dois para me ajudar nessa conversa com a deputada Maria do Rosário. E eu queria já de cara, deputada, dizer para a senhora o seguinte: esse programa não foi feito para deixar ninguém em sinuca de bico, em situação constrangedora. Mas eu queria fazer uma primeira pergunta delicada para a senhora. A senhora foi ministra dos Direitos Humanos no Brasil. Hoje nós temos uma mulher, igual a senhora, ministra dos Direitos Humanos. Nós estamos falando de uma questão de gênero ou de uma questão de caráter? Oi, Juca. Oi, Denise. Oi, Cosmo. Um abraço a todos e todas que acompanham aí um programa da TVT pelo 8 de março. É uma excelente questão. Eu creio que nesta quadra, nesta pergunta, cabe uma resposta. Aquela que Denise Dora e os movimentos de mulheres têm dito ao longo de toda uma existência. Também não basta ser mulher. Nós não carregamos o poder da verdade e de princípios humanos, todas nós da mesma forma. Então, hoje, a Secretaria de Direitos Humanos, hoje o Ministério de Direitos Humanos é dirigido por uma mulher, mas a política não é de direitos humanos. É de opressão, de violência contra as mulheres, de retirada de direitos, em um país que torna-se cada vez mais difícil para a vida das mulheres, e um país que, lamentavelmente, naturaliza a morte das mulheres com um discurso governamental, um discurso por dentro do governo, seja da ministra, seja de presidente, sejam dos apoiadores desse governo, que incensam, constroem essa violência. Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje a figura da ministra é uma figura que dificulta a nossa causa como mulheres. A senhora é tão deputada como é deputada, por exemplo, pegando um nome assim ao léu, Joyce Hasselmann. Não era melhor ter um homem ali como Géser Genuíno, por exemplo? Não, eu não diria isso. Não? Sabe por quê? Porque nós lutamos muito para que o rosto das mulheres estivesse no ambiente político, de poder, no espaço público. E essa fase em que existem mulheres também que carregam bandeiras que não são bandeiras que representem lutas de libertação das mulheres, é uma fase que, como mulheres e na nossa luta, nós temos que trilhar. Eu vejo nessas mulheres um papel que pode significar o último momento do avanço de uma proposta verdadeiramente feminista, que é fazermos a experiência de um poder opressivo por parte de mulheres que se relacionam de forma opressiva com o mundo. Então, antes de passar para a Denise e para o Cosmo, ainda uma terceira provocação. Muitas vezes. A senhora foi vítima, talvez tenha sido a primeira vítima pública, da misoginia, do machismo, da cafajestagem do ex-capitão que nos infelicita, da maneira cruel como a senhora foi agredida.
Recentemente, uma jornalista, Patrícia Campos Melo, sofreu o mesmo tipo de agressão que a senhora sofreu. Por outro lado, não faz também muito tempo, numa das suas entrevistas ali na frente do Palácio, ele referiu-se a um repórter da Folha de São Paulo, como se fosse uma ofensa: você tem um jeito gay. O que está por trás disto tudo? Além da misoginia, além da cafajestagem, do machismo, da homofobia, é possível a gente detectar que nós estamos diante de um caso patológico? Não, eu não diria, porque o patológico me remete a um adoecimento, de alguma forma. Eu não tenho, Juca, a autoridade para falar neste plano. Sim. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante do autoritarismo mais vil e covarde. Que o discurso favorável à brilhante Ustra, ele repete-se todos os dias quando agride um jornalista na porta do palácio, ou quando agride uma mulher parlamentar, ou uma jornalista, ou uma pessoa qualquer que seja, ou um negro, ou uma pessoa LGBT, ou qualquer pessoa que seja. A agressão é o mote pelo qual esse senhor que ocupa a presidência da República se relaciona com o Brasil, com a sociedade brasileira. E essa agressão, o perigo dela, o perigo do fascista, é ele conseguir convencer com a sua atitude populista do absurdo de que aquilo é normal, de que é natural, de que é o melhor, de que ele está colocando ordem, de que todos os demais agredidos por ele é que estão fora da ordem, fora do sistema. Ele é o próprio sistema. E eu vejo que reagir a isto é uma atitude humana fundamental. Se a pessoa não se indigna quando este sujeito diz isto, ela se tornou incapaz de se incomodar contra qualquer injustiça que está ao nosso redor. E bem, nós não estamos nesse mundo apenas para olhar para as coisas e nos acomodarmos, né? Eu acho que a Angela Davis, que vale lembrar num momento que nós estamos no entorno do 8 de março, ela nos diz que ela se incomoda com aquilo que dizem que ela não pode mudar e ela decide mudar essa realidade. Nós decidimos não calar diante dos bolsonaros. Seja ele próprio, sejam os demais. Nós, mulheres, nós, LGBTs, nós, negros, nós, pessoas que nos incomodamos com a barbárie, com o ódio. E eu acho que é isso que, talvez eu não tenha uma grande contribuição, mas a minha contribuição à política nacional é, hoje, a de não calar. Mas a maioria das pessoas, eu acho que acordam para uma postura de não calar diante da barbárie. Denise Dora jamais se calou. Faça a sua primeira pergunta, por favor, Denise. Deputada Maria do Rosário, nos conhecemos há tantos anos e a minha pergunta é exatamente sobre a esperança, a força e a esperança do movimento de mulheres. Obviamente, os tempos são, como diria a Hannah Arendt, sombrios. E a gente enfrenta uma espécie de fascismo no Brasil. Qual que é a sua esperança? A minha esperança, Denise, são as jovens feministas, o feminismo negro, o feminismo LGBT, o feminismo das mulheres lésbicas, o feminismo do campo, que é incrível. As mulheres do campo, elas se organizam de uma forma maravilhosa no Brasil. E é das empreendedoras da economia solidária, ou das jovens empreendedoras, ou de mulheres em todas as idades que despertam contra a opressão. Então, ao mesmo tempo que o fascismo se constrói, e nós vivemos tempos de fato sombrios, eu tenho esperança. E a esperança está em que, a cada momento que nós nos colocamos para ir para as ruas, ou dentro das escolas, ou em qualquer lugar, surgem novas meninas e mulheres que estão dizendo não ao machismo em todas as suas formas de opressão. E isso é incrível. Talvez a esperança para mim seja os olhos da minha filha a essa altura, e de todas essas meninas. Porque também ela viveu agressões por parte... A filha da Glaze esses dias. Eu me solidarizo com Glaze e com a sua menina, porque é um absurdo. Tentam ceifar o direito de expressão, muitas vezes nossos, como mulheres, que somos mães também, atingindo nossos filhos e filhas. Essa é a barbárie da política, o ódio significado em Bolsonaros. E, no entanto, quando eu olho para os olhos dela e vejo o tamanho que se torna e a mulher que se torna, eu tenho esperança. Companheiro Cosmos. Deputada,
Seja bem-vinda aqui a uma entrevista. O que me chama mais atenção nas atitudes deste governo desde o dia 1º de janeiro de 2019 é o quanto sai dia entre dias e tem uma declaração pesada de misoginia, de desqualificar principalmente a luta das minorias e de mulheres especificamente. Né? E aí ver a sua atuação como parlamentar, então, quanto ministra, nessa atuação e surgir como um fato de esperança para essa juventude que vem aí, seja mulheres negras, LGBTs, lésbicas, mulheres do campo. Essa juventude que vem aí, deputada, essa juventude que vai dar uma resposta a todos esses ataques proferidos pelo atual governo, pelas pessoas que acreditam nesse governo, essa juventude que foi às ruas lutar o tsunami da educação, essa juventude que vai dar resposta, na sua opinião, a esse governo? Nós temos que nos dedicar, na minha opinião, no atual período, sejam os partidos de esquerda, movimentos sociais, à multiplicidade, às múltiplas possíveis formas de organização. As pessoas não vão mais se organizar como elas se organizavam há um tempo atrás, nos núcleos, nos sindicatos, nas associações. Hoje, a internet ocupa um novo lugar, formas de comunicação, formas de expressão, formas culturais diversas. Novas causas vão sendo incorporadas. Tem aqui um tema tão antigo quanto potente e renovado, que é a dimensão ambiental, que o Papa Francisco tem levantado de uma forma tão importante. Todas essas causas, Cosmo, na minha opinião, elas vão reunindo, vão nos oportunizando construir uma nova perspectiva para a democracia brasileira. Eu vejo esse tempo difícil que nós estamos vivendo como uma possibilidade de passarmos por uma nova democracia. Porque a gente enfrentou a ditadura, lutou contra ela, derrotou fascistas, enfrentou porões, mas eu tenho um amigo que diz que o que voltou ao governo na forma atual não são as Forças Armadas, de um modo geral, é o doicode, é o porão, é o ódio em forma de Estado. Quando nós ultrapassarmos isto pela força de resistência democrática, novamente, nós temos que querer muito construir uma nova democracia. Não a que nós construímos ao longo do período de vigência da Constituição de 88, que, na minha opinião, encerrou em 2016. O golpe encerrou a vigência real da Constituição de 88. A nova democracia vai ter que ser múltipla, como o Brasil que vai surgir desse tempo sombrio que tu disseste. E nós, a esquerda, também vamos ter que pensar sobre ela, porque nós não agimos no plano cultural no período em que tivemos uma democracia institucional no Brasil. Talvez a democracia exija mais da gente no plano da formação de uma cultura, de ideias mais generosas de humanidade, de direitos humanos mesmo, que ficaram subsumidas diante de tantas prioridades e tarefas que nós tivemos no nosso período de governo na esquerda, com o presidente Lula, com a Dilma. Eu acho que nós temos que nos dedicar a formar uma nova cultura democrática que o Brasil nunca teve. O Brasil não tem história democrática e muito menos cultura democrática. Que papel o dia 8 de março agora tem, neste momento, na sua avaliação? O que você pode esperar desse dia 8 de março? Neste ano, sobretudo neste ano, ele é fundamental no mundo, porque ele responde também ao tipo de agressão contra as mulheres no mundo inteiro, mulheres migrantes, mulheres nos campos de refugiados. Então, a violação aos direitos humanos no mundo, ela precisa ser renovada esse ano com aquilo que Denise traz sempre a partir da Conferência de Pequim, quando se diz que os direitos das mulheres são direitos humanos, e diz os direitos das mulheres e das meninas são direitos humanos. Agora, aqui no Brasil, o 8 de março para nós está revestido da luta democrática. Porque o que governa o Brasil, ao odiar e convocar um ato a partir do lugar de presidente da República, sentado na cadeira da presidência da República, convocar um ato contra o Congresso Nacional, convocar um ato aí para destruir realmente a Constituição e a democracia. Somos nós, mulheres, mais uma vez, como fizemos no Ele Não, nós alertamos o Brasil de que ele não poderia ser presidente. Nós dissemos isso ao Brasil. Então é um absurdo que esse país também não tenha percebido o sentido que as mulheres colocaram nas eleições de 2018, denunciando o que estava por vir. Não foi por falta das mulheres terem falado, mas talvez realmente a nossa representação política não tenha chegado a um grau de escuta da sociedade. O Ele Não representou grandes movimentos. Então eu trago comigo uma indignação com isso.
Mas as mulheres e as feministas brasileiras não se omitiram de dizer que o governo do país não podia ser entregue nas mãos de um fascista. Mas as mulheres do capital financeiro não estão preocupadas com isso, né, deputada? É verdade. Talvez se preocupem hoje em como manter as taxas de lucro que o capital não consegue manter sem uma ultraexploração da população trabalhadora e das demais. Parece claro, né? Manter privilégios, né, deputada? Manter os privilégios, né? Mas eu acho que tem uma contradição. Porque há 20 anos atrás não tinham mulheres no mercado financeiro. E elas são minoria absoluta. E eu acho que quando a deputada Maria do Rosário levanta a questão da figura feminina em ambientes de poder e de como isso, mesmo que essa figura feminina ela expresse os interesses da desigualdade, do autoritarismo, da concentração de renda, da exclusão política, mesmo quando ela representa essa voz, ela é uma contradição em si. Porque esse padrão e esse modelo de desigualdade que o governo Bolsonaro traz, junto com Guedes e companhia, ele é um modelo de exclusão. Neste modelo, as mulheres não estariam nem no mercado financeiro, nem no Congresso Nacional, nem as mulheres que se apresentam como mulheres de direita. E no governo não estão, porque só tem uma. Só tem uma, exato, como porta-voz desses interesses de aprofundamento das desigualdades. Então, eu vejo que há brechas, há fricções, entende? E a questão de gênero, nesses espaços de contradição, ela mostra como não é uma questão da biologia, ela é uma questão da cultura. É como se constroem mulheres, com que ideias, com que pressupostos de liberdade. Eu acho que é um momento de muitas ambiguidades, muitas contradições, muita resistência e luta, mas mesmo assim, naquele um passo à frente, dois atrás, dois para frente, um para trás, tem alguma coisa se movimentando no mundo. E isso eu acho que é muito interessante e é muito desafiador a gente ser contemporânea desse momento, ter que estar pensando como reagir e agora como é que a gente faz. Mas eu acho, por exemplo, a dona da Magazine Luiza, que é uma mulher rica, que é uma mulher dona de uma rede de varejo, que viveu um episódio de feminicídio na sua rede. Qual foi a resposta dela? Ah, não, as minhas funcionárias não vão mais morrer desse jeito. Então, ela lança uma campanha, ela mobiliza a sua rede, ela faz formação com os seus funcionários. Então, tem um mundo se movimentando. Ela, eu tenho certeza, está horrorizada com o que nós estamos vivendo. Não pode, eventualmente, dar a cara a tapa assim. Mas por tudo que a gente sabe dela, por toda... Não é? Ela está encarando uma campanha contra feminicídio. Eu acho que esse é um bom tema para a gente tratar no próximo bloco, porque eu vou ter que fazer um intervalo. Mas aquilo que mais hoje me angustia, me preocupa, é ver o quanto, na elite brasileira, há uma despreocupação em torno de questões mínimas. Das mulheres desses caras que fazem isto, das filhas desses caras que fazem isso. Né? Estão preocupados apenas com o PIB. Bom, agora o PIB está se revelando um pibinho. É capaz deles se movimentarem. Mas não será por essas razões. Quer dizer, nesse aspecto, nós estamos num estágio civilizatório ainda muito aquém do que deveríamos estar. Mas nós já voltaremos a tratar desse assunto. É um minutinho, até já. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários, hoje conversando com a deputada federal Maria do Rosário. Eu vou querer agora, diferentemente do que habitualmente fazemos neste programa, eu vou querer mostrar um vídeo para colocar este vídeo em debate aqui com os nossos convidados. Veja. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Você é uma idiota. Você é ignorante. Vagabunda. Chora agora. Chora. Se isso é inaceitável, isso também é. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Ah, você é uma idiota. Bicho, você é uma ignorante. Vagabunda. Chora agora. Chora agora. Quem não respeita as mulheres não merece o respeito das mulheres. Para mim é sempre muito ruim ver isso. Porque
Vocês vejam, eu estava chegando na Câmara dos Deputados, era 2003 ou 2004, meu primeiro mandato. Estava iniciando um trabalho parlamentar, era relatora de uma CPI contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Era no contexto de uma entrevista, eu não conhecia essa pessoa, nunca me dirigia a ele. Aliás, eu nunca falei com essa pessoa. Os próximos 11 anos ou 15 anos da minha vida, eu fiquei caminhando em todos os lugares das comissões. Eu sou uma parlamentar muito ativa, eu sou autora de leis, de projetos para o Brasil, já fiz muitas coisas, fui relatora de comissões. A cada comissão, a cada lugar que eu caminhava dentro da Câmara, tinha sempre uma figura ao redor, com vídeo, com isso, com aquilo. E isso é o cotidiano da Câmara dos Deputados. A política não é um espaço simples para nós, mas, sobretudo, quando os machistas nos atacam, eles procuram criar em relação àquelas pessoas que eles atacam. Eu entendi isso na vida, porque Denise e Juca e Cosmo, quando a gente luta pelos direitos das mulheres, ou a gente luta pelos direitos de quem quer que seja, a gente se coloca como quem protege o outro. Então, tu não pensa que tu vai passar por aquilo. Só que isso eu senti como uma humilhação pública. Que me fez sentir uma enorme vergonha. Porque é impressionante, a gente diz isso, que as mulheres que sofrem essas coisas passam e se sentem envergonhadas. Eu não tinha motivo para ter uma vergonha, mas eu fiquei com vergonha disso tudo durante muito tempo. E eu fiz a primeira denúncia à Câmara e a Câmara arquivou. E foi somente em 2014, quando ele repetiu isso na tribuna, mais de 10 anos depois, que eu ajuizei. Então, eu só ganhei uma ação judicial porque ajuizei uma nova agressão com as mesmas palavras 10 anos depois. Então, durante esse período de mais ou menos uns 12 anos, 13 anos, foi isso foi muito permanente. E eu creio que nós estamos diante de pessoas que... A senhora ajuizou, ganhou, o que significou isso? A senhora ajuizou e ganhou, a senhora disse. Ganhei, ele foi condenado por danos morais. E qual foi a pena? Ele pagou uma pena, neste processo, de R$10 mil, que com juros deu 20 mil e pouco, e eu distribuí, e foi a minha maior alegria, e eu me sinto feliz com isso, eu distribuí o dinheiro deste senhor, pela pena, por danos morais, para 5 entidades nacionais de direitos das mulheres, num ato, no Salão Verde, no mesmo local da agressão. Me sinto totalmente livre e mantenho 2 processos criminais contra ele, que o dia que ele sair da presidência da República, o prazo está suspenso pelo Supremo, então quando ele sair, ele vai voltar a responder os 2 processos criminais. Se eu não estou enganado, ele teve que lhe pedir desculpas publicamente? Teve. Eu acho que pediu aquém do que deveria, eu também não pretendo aceitar, mas legalmente eu acho que foi uma vitória não minha, entendeu? Porque, na verdade, eu só consegui ajuizar a ação e levar adiante porque as pessoas, sobretudo as mulheres brasileiras, assumiram como uma coisa sua. Então, eu lamento muito que esse sujeito tenha sido eleito para qualquer cargo e tenha feito uma eleição na qual muitas pessoas que o apoiam foram eleitos como parlamentares. Mas eu espero que essa situação em si signifique, pelo menos uma coisa, signifique pedagogicamente que figuras assim não têm o direito de oprimir, de nos pisotear, nos diminuir e que nós não vamos nos calar. É só isso que eu queria. A senhora não tem medo, quando pensa na hipótese de os projetos dele serem bem-sucedidos, com o que possa lhe acontecer pessoalmente? Estou falando de uma coisa bem concreta, quer dizer, que nós vimos acontecer pós-64, que nós vimos acontecer dramaticamente em 68, 69, 70, até 75. Torturas e mortes e tudo. Ex-parlamentares perseguidos, mortos. Eu estou bancando o baldo paranoico, não? Não. De fato, eu acredito que nos planos deste atual governo e deste que comanda o governo, existe um projeto de fechamento político. Eu acho que nós não estamos sendo paranoicos diante disso. O governo já tratou do AI-5, o governo não precisa fazer AI-5 para estar, de fato, criando uma censura, atacando militantes. Tem defensores de direitos humanos sendo assassinados todos os dias no Brasil. São indígenas, quilombolas, são mulheres na periferia.
muitas das pessoas também mortas nas periferias são pessoas que defendem direitos de outras pessoas, muitas vezes atacados de todas as formas, descaracterizados nas funções que exercem. Às vezes as pessoas nem sabem que elas estão sendo mortas pelo Estado, na violência policial, ou pelo crime, ou pelas milícias, justamente porque elas representam naquela comunidade a voz dos que querem liberdade diante da violência da polícia e das milícias. Que tem um povo no meio desse crime. Qual é a conexão que há hoje entre milícia e violência policial no Brasil? Os bolsonaros. Eles dialogam com os dois lados. Não é verdade isso que nós estamos constatando? Eles se relacionam com nomes que nós nunca ouvimos falar, a não ser agora, quando sabemos que são milicianos. Alguns assassinados, outros com queima de arquivo, outros foragidos, outros que trabalhavam num gabinete de parlamentar. Então, de um lado, eles se relacionam com o crime. De outro lado, eles se relacionam com a violência da polícia, não com policiais decentes, porque por estes eles nunca fizeram nada. Pessoas decentes, corretas, que atuam nas polícias, receberam, na verdade, ataques totais deles quando eles atuam para precarizar as condições de trabalho, para a redução das condições de trabalho também das polícias. Mas, no entanto, eles querem criar o excludente de licitude e tantas outras coisas que sejam licença para matar. Bom, eu estou dizendo essas coisas e eu sei o risco que significa, mas eu sou uma defensora de direitos humanos. Eu sou uma parlamentar que atua com os defensores de direitos humanos. E se eles vivem o risco, como eu vou fazer outra coisa que não cumprir o meu papel? Claro. Então eu sei que há risco. Não sou ingênuo, mas sei que eu tenho um papel para cumprir. Eu queria que você pensasse ou compartilhasse com a gente qual que é a correlação possível entre o aumento de feminicídio no Brasil nos últimos 2 anos e esse ambiente de autoritarismo. Eu acho que tem 2 correlações possíveis que eu pediria até que tu mesma refletisse sobre isso e nos ajudasse aqui, porque a tua formulação, a Denise tem um trabalho histórico com a Temis, com os movimentos de mulheres, com a Fundação FOR, que eu acho que é muito lindo tudo isso da gente estar vendo. E hoje com o artigo 19. Eu vejo 2 correlações possíveis. A primeira no plano das políticas públicas, que foram totalmente desmontadas. Então o governo desmonta qualquer ação, qualquer porta aberta para uma mulher denunciar a violência e ser acolhida, está hoje sendo fechada no Brasil. Não há mais política pública, casa de apoio, tudo isso está sendo, tudo que existe com enorme sacrifício e por parte da sociedade ou de prefeituras, porque o governo federal fechou tudo. Para ter uma ideia, nós caímos de 119 milhões nos recursos de promoção a direitos das mulheres contra a violência. Em 2015, o orçamento era de 119 milhões. Em 2019, ele foi de 5 milhões. Não há mais, não existe mais nada. Então, a primeira relação que eu faço é essa. A segunda, Denise, é cultural mesmo. Quando as maiores autoridades da República agem, inclusive pelos meios de comunicação, com a força que eles têm, de forma a desrespeitar, quando desrespeitam uma jornalista, quando atacam as mulheres que estão realizando um trabalho público, reconhecidas pela sociedade, pelo público. Aqui, as jornalistas, a Vera foi atacada, mas antes dela, uma semana antes, a Patrícia, não é? A Miriam Leitão, que, aliás, tem uma história de dignidade. De quem ele duvida por ter dito, por ter contado, por ter relatado, por estar mais do que provado que foi barbaramente torturada aos 18 anos de idade. O que é um crime. É que nós, Juca e Denise, nós nunca fizemos a tal justiça de transição. É verdade. Então, o que nós devemos para o Brasil, para a sociedade brasileira, é que o Brasil não conseguiu indicar os torturadores e punir os crimes de tortura. Sim. E agora os torturadores estão no poder. Sim. Bom, quando isso acontece no ambiente público, o ambiente privado é do poder machista, da violência total, da quebra dos limites. Aliás, essa peça que vocês apresentaram aqui, ela me sensibilizou muito, porque essa é uma preocupação que eu tenho. Se te dizem isso em público, e tu és uma deputada, é uma parlamentar e tal, se uma pessoa que tu nunca, não tem qualquer relação, né, enfim, te ataca dessa forma,
Tu imagina uma outra pessoa que se sente no poder de direito, um poder absurdo, mas é um poder de vida e morte sobre um marido, companheiro, aquela pessoa que ainda carrega consigo essa dimensão patriarcal de posse. Então, essa peça que vocês mostraram, ela sensibiliza por isso, porque aquele diálogo ali... Exatamente. Cosmo. Deputada, quando passou o vídeo aqui, eu vi que a senhora se emocionou. Muito sensível e é uma coisa muito pessoal. Imagino a sua situação com este ser até então, hoje presidente, antes colega de parlamento, e a falta de respeito que está implícito no cidadão com a mulher. E é típico do macho alfa, né? Então, eu vou para cima de uma mulher porque eu desqualifico e aí eu vou rebaixá-la ao máximo. E aí pega nessa questão muito pessoal e aí por ser mulher. Mas, por outro lado, também, a gente tem um levante muito grande de mulheres na sociedade brasileira. Seja no campo, seja nas comunidades, nas periferias, mulheres, grande parte que sustentam as famílias, então, a parte das mulheres que vem esse sustento, e mulheres que levantam no Brasil inteiro. E aí nós temos o 8 de março agora, que ele ganha uma importância muito grande. Lembrando que o Brasil é o país que mais mata a mulher, que mais mata LGBTs, desses LGBTs, travestis e transexuais. Né? E aí parece que o 8 de março ganhou um volume tão grande em defesa da democracia, em defesa do Estado democrático, dos direitos e, acima de tudo, do direito de existir efetivamente como cidadão pleno. Acho que esse 8 de março vai passar esse recado, deputada? É isso? Essa união de todos para passar esse recado e, a partir daí, criar uma resistência a tudo que vem acontecendo? Eu creio que sim, talvez não no tamanho que a gente queira, mas é que o tamanho não é só da manifestação pública a essa altura. Eu estou acreditando em manifestações públicas muito grandes, mas eu acho que a gente não pode medir mais a mobilização social só pelo número de pessoas nas ruas. Existe uma mobilização social que não está nas ruas, mas que, por exemplo, aqui, o Carnaval. Quantos milhões de brasileiros e brasileiras foram para as ruas com uma agenda não só crítica, mas demolidora do que significa o governo Bolsonaro? Só a Mangueira, mas não só a Mangueira, né? A Viradouro também, campeã. Não, e os blocos todos. Os blocos. Nossa. Foi lindo. Sim. E todo o Brasil, eu acho que não teve um lugar do Brasil em que o Carnaval não significou resistência e indignação e não trouxe a consciência das pessoas de que este governo está ligado à desigualdade social que se aprofunda, à violência que se aprofunda, e que a discriminação e a violência precisam ser superadas. Então, eu acho que nós temos que pensar outras formas culturais de relação com a sociedade. Nós estamos muito atrasados, nós estamos sendo atropelados aqui pelo mundo. Mas deixa eu lhe interromper só para colocar um outro ingrediente que me ocorre agora nessa nossa conversa. Eu ia dizer, não sei se é desejo, não, certamente não é desejo, se eu estou fazendo o jogo da Poliana. Mas eu começo a perceber, pelo que eu recebo pelas minhas redes, e eu apanhei muito, mas muito, vocês não são capazes de imaginar o quanto eu apanhei, que de uns tempos para cá, de algumas semanas para cá, os bolsomínios atacam, não desapareceram, diminuíram, mas bastante de intensidade. Se você critica o Bolsonaro, a resposta dos robôs é muito menor do que era 2 semanas atrás. Não é em relação ao grande representante da direita, Sérgio Moro. Aí, tocou nele, o mundo ainda vem abaixo. No Bolsonaro já nem tanto. Você percebe isso? Percebo. Eu percebo... Até porque foi tão grande o uso das redes sociais contra qualquer posição crítica a Bolsonaro, ao bolsonarismo e à direita, que ter diminuído significa diminuir as ameaças, diminuir a sensação que a gente tem quando anda na rua, porque isso existe também, né? A gente anda na rua hoje com preocupações diante do que eles significam dos ataques, enfim. Eu me percebo mais livre, porque está diminuindo isso. Tá. Agora, Sérgio Moro fez uma precepada lá no Ceará, né? Vamos aproveitar para comentar aqui. Ele é maluco, né? Ele andou de tanque. Ele foi lá de tanque. O que ele quis simbolizar? Não, mas sim. Tem um fascínio pelo sim, pelo simbólico de Maringá. do poder autoritário. Eu não tenho. Eu creio que o Ceará
pode significar uma virada, inclusive, na imagem do Sérgio Moro, para as pessoas começarem a se dar conta que não só ele foi um juiz marcado pela manipulação dos processos contra o presidente Lula, mas mesmo aqueles que não querem dialogar conosco sobre o presidente Lula e sobre as injustiças que ele sofreu e sobre toda a atitude absurda de Moro como juiz, estão vendo que a segurança pública do país não existe. E na oportunidade que teve de fazer alguma coisa que significasse segurança pública e pacificação, a atitude deste sujeito lá no Ceará é a pior possível. Ele quer criminalizar cartazes de um show musical e passou um pano sobre o motim dos milicianos da PM cearense. Essa é a questão, tão simples como essa. Da criminalização dos cartazes. Olha, no artigo 19, que é uma organização de liberdade de expressão e informação, a gente recebe de 2 a 3 mensagens por dia de censura a peça de teatro, a um programa, a um cartaz, a uma música, a uma apresentação de uma manifestação aqui, aumento de penas e novas legislações sobre a questão de direito à associação, manifestação, protesto. Então, de um lado, existe esse movimento de censura mesmo, de fechamento, de produção de uma sociedade menos informada, menos livre, e, por outro lado, existe essa reação, que eu acho que é uma reação capilar. Quando a gente olha a agenda do 8 de março, dos estados, das cidades, são assim, agendas do mês inteiro, com eventos diários, na escola tal, na comunidade tal, na associação, no sindicato, nas ruas, nas praças, de teatro, de debate político, as universidades. Então, tem exatamente a forma como a resistência ao autoritarismo se dá hoje no Brasil, a partir do feminismo, inclusive, como aconteceram nos blocos, ela é líquida, ela é água, ela vai indo, ela vai atravessando, e eu acho que isso levanta essa possibilidade. Quando as pessoas reagem a serem censuradas, a essas censuras, desde mínimas até as grandes censuras, você tem um movimento em curso. Engraçado que a reação ao cartaz da banda punk no norte do país criou uma reação no Brasil inteiro. Esse foi um tiro no pé, literalmente, deles. Por conta disso, surgiu vários comentários e outras bandas que estavam... Cosmo, se há uma coisa da qual me orgulho, é que na primeira aparição pública de Sérgio Moro, quando muita gente boa disse, enfim, temos o nosso Baltazar Garçom, eu escrevi, não é que eu disse, está na Folha de São Paulo, numa coluna de futebol, dizendo, olha, juiz de preto, até no futebol já abdicaram. Hoje eles usam o amarelo, o verde... Essa coisa desse cidadão, todo de preto, gravata preta, isso me parece mais um justiceiro do que um juiz de direito. A gente já volta. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo com o programa Entrevistas, recebendo hoje a deputada federal do PT, Maria do Rosário, ex-ministra dos Direitos Humanos no país, quando ser ministro dos Direitos Humanos no país significava lutar pelos direitos humanos no país. Faz favor, a próxima pergunta é sua, doutora. Vamos lá. 1.206 casos de feminicídio no Brasil, dos quais 64% eram mulheres negras. Aonde o racismo cumpre um papel de violência contra as mulheres, na sua opinião? Na minha opinião, o racismo está associado diretamente à violência contra as mulheres. E as mulheres negras têm denunciado isso de uma forma muito direta e contundente e nova ao longo dos últimos anos, porque as mulheres negras buscam falar sobre a violência que sofrem com seu próprio rosto. Não é secundário quando Ludmila trata do lugar de fala e um conjunto de formulações que as feministas negras têm produzido. O racismo e a violência de gênero potencializam-se mutuamente e associadas à dimensão de classe. Eu acho que essa base, esse tripé do desenvolvimento do próprio Brasil, que é o tripé do Brasil, a base sobre a qual
se assenta a desigualdade no exercício do poder, da renda, do acesso a direitos, a políticas públicas, do acesso a tudo, ao conhecimento. Isso move o fato das mulheres negras serem prioritariamente vítimas da violência. O governo apresentou dados que tentam mostrar que o número de homicídios diminuiu no Brasil, mas ele foi significativamente ampliado para todas as mulheres, e para as mulheres negras ainda num grau superior. Eu não tenho nenhuma dúvida que aqui tem o racismo, porque a questão da posse, da violência contra mulheres negras tem mais a ver com a estrutura histórica do Brasil também. Uma estrutura perversa e que permanece operando a cultura nacional. É muito interessante essa sua ideia da superação da Constituição de 88. Quer dizer, tem muita gente falando que a nova República acabou, né? Mas acho que a nova República já tinha acabado. Agora, a superação da Constituição de 88, de fato, ela foi pisoteada de maneira tal que o porvir não pode ser baseado nela mais, né? E o pacto foi desfeito. Isso. Tinha um pacto. Foi um pacto das elites, mas foi. Né? Estava ali o Ulisses, Sim. com aquele discurso corajoso e histórico, Sim. onde ele lembra o Rubens Paiva, Sim. em meio ao pronunciamento que Sim. lança a nova Constituição. Ele disse, basta disso, e nós Isso. entramos num novo período. Isso. E a cassação da Dilma, da presidenta Dilma, não, sem crime, as instituições cederam Sim. a um atalho no qual elas voltaram atrás em tudo que havia sido pactuado. A elite percebeu exatamente que, da forma como estava no regime democrático, que nós acreditamos naquele pacto lá, eles não teriam mais chance nas urnas. E como que a gente faz para tirar tudo isso, para voltar ao poder? Dá o golpe, tira do poder, e aí veio o que veio. Os ovos das serpentes eclodiram todos de uma vez. A extrema-direita, fascismo, extermínio, literalmente chegou e ficou explícito isso. E aí, deputada, não grande... só no Brasil, né, Cosmo? Pois é, a gente pega pela América, Sim, né, sim. nosso continente, depois o mundo, Sim. e aí vindo toda a extrema-direita numa ascensão louca. Sim. Tanto é, eu lembro, a gente estava numa reunião da eleição do atual presidente, o Jair Bolsonaro, para mim remeteu muito essa questão lá atrás, quando a Noite dos Cristais, na época, quando Hitler assumiu o poder, que foi a caça literalmente a judeus, a ciganos, gays, lésbicas, enfim. Mas voltando para essa questão toda, né, que trouxemos à tona, que a senhora falou a questão uma nova república, né, uma constituição, como lidar nessa atual situação, deputado? É possível, mediante esse cenário com a qual a gente se encontra hoje? Olha, eu acho que a gente está vivendo uma contradição em vários sentidos, porque quando a Denise, por exemplo, traz essa questão da violência contra mulheres, só para juntar com o que você está falando, Cosmo, eu acredito, Denise, que a cassação da presidenta Dilma, ela vai repercutir durante muito tempo na nossa vida como mulheres no Brasil. E é contraditório porque, ao mesmo tempo, nós garantimos uma série de mecanismos na legislação eleitoral que nos viabilizam estar nas chapas, nos viabilizam parte do fundo partidário, ou seja, nós tivemos um aumento de mulheres de mais de 50% entre a legislatura anterior e essa que ingressou a partir das eleições de 2018 na Câmara dos Deputados. Mas é um aumento das mulheres com conteúdo conservador e até retrógrado. Então, eu tenho percebido que o afastamento da presidenta Dilma, a cassação, o golpe, tem um significado de dizer, vocês podem estar aqui, mas dentro dos padrões que nós estamos instituindo. Vocês podem, mas entendeu? Vocês estão dentro destes padrões. E nós somos feministas. Nós somos contra os padrões. Né? Nós estamos lá para tentar transformar o país com uma visão de liberdade das mulheres e, a partir da causa que a gente representa, de todas as pessoas. Então, nós estamos entrando neste processo, quando acaba este pacto do período anterior, e forma-se uma nova aliança conservadora para o Brasil. Não essa que o Bolsonaro não conseguiu assinaturas, aí, apesar do apoio dos cartórios, apesar do apoio de todo mundo, ele não conseguiu o número de assinaturas para o nome do partido dele. Mas, de toda forma, a aliança política que fundou a Constituição de 88 e que a elaborou e a lançou, ela foi concluída em 2016,
com o golpe, o PSDB rompeu totalmente com a ideia de centro, não existe mais centro, eles se dirigem à extrema-direita, passam a ser dirigidos por uma hegemonia de extrema-direita, e quem vai recompor uma aliança democrática nas instituições agora? Não há realmente, neste momento, esse é o perigo do atual momento no Brasil. E talvez a ganância, que você falou antes, do lucro fácil, isso que eles estão conseguindo com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, agora com a reforma administrativa, com um conjunto de reformas que descaracterizam como morte, aí sim, são o fim da Constituição, para determinadas lideranças políticas que poderiam discutir, debater, porque liberais, né, na política, mas como são ultra neoliberais na economia, eles estão entregando a política nacional, estão entregando a democracia, os resquícios dela, em nome dessas elites brasileiras que querem, na verdade, a maximização do lucro. Então, deputada, eu olho e constato o seguinte: em matéria de legislação, digamos que o Brasil avançou muito, né, nos últimos 30 anos, no que diz respeito aos direitos da mulher, às garantias da mulher e tudo mais. A rapidez com que essas coisas aparentemente retrocedem é assustadora. E tão mais em relação à questão da mulher, se nós vimos o que se fez com relação dos trabalhadores em geral. Como dar um freio nisso? É possível dar um freio nisso? Ou quanto tempo vai demorar para depois conseguir resgatar tudo isso que se perdeu nesse período do impeachment para cá, em que aparentemente a gente retrocede meio século? Talvez tenha questões que a gente não vai conseguir resgatar. As questões relacionadas à estrutura do Estado brasileiro, da soberania, o que está sendo feito com a Petrobras, o que está sendo feito com as riquezas do Brasil, com a diversidade ambiental, tudo isso eu não sei se nós vamos conseguir resgatar, porque é de tal forma destrutivo o que esse governo faz para a soberania nacional brasileira que realmente nós estamos marcados para viver, se esse governo continuar, nós estaremos marcados como colônia, de fato. Então, eu creio que será difícil resgatar. No plano da cultura, diante dos avanços legislativos que nós obtivemos e dos retrocessos reais que estamos tendo, eu quero retomar e reforçar a importância dos avanços legislativos. Porque se não tivéssemos isso, nada teríamos. Sim. Claro. Então, veja como os defensores de direitos humanos... Claro. Olha, se nós não tivéssemos votado a Lei Maria da Penha, se não tivéssemos votado a Lei sobre feminicídio, claro. se não tivéssemos votado o Conselho Nacional de Direitos Humanos... A ratificação da Convenção de Trabalho Doméstico, as leis de trabalhadoras domésticas no Brasil, a emenda constitucional... Agora estão todos em risco. Outro marco legal. Mas, Denise, quando eu vejo que os direitos das empregadas domésticas começam a ser retirados por intermédio de medidas em relação aos patrões não poderem mais descontar isso ou descontar aquilo, eu vejo no prédio onde eu vivo, claro, que é talvez o único apartamento que mantenha mantido tal e qual, dane-se, foi o meu. Mas a luta pela igualdade não é sem muita resistência do outro lado. As pessoas não querem perder nenhum dos seus anéis, né? E exatamente a emenda constitucional e a lei que regulamenta o trabalho doméstico nos mesmos padrões dos demais trabalhadores. Olha, a CLT, ela é de 1943. A lei de trabalho doméstico, ela foi votada em 2013, 70 anos depois. Levou 70 anos para a gente considerar que as mulheres, na sua maioria negras, possam ter os mesmos direitos de trabalho que os demais. Então, isso mexe com essa estrutura baseada nesse tripé que a deputada Maria do Rosário fala, do racismo, do classismo e do machismo. Obviamente mexe. Você tem, na sua casa, que ser também mais igualitário. Não é da boca para fora. Não. Bom, é um resquício da escravidão. Então, claro. Agora, isso cria um incômodo? Obviamente cria. Claro. Mas é também, eu acho que as leis, eu sou advogada há
quase 40 anos, não tenho ilusão de que a gente aprova uma lei que ela é imediatamente seguida. Claro. As leis, elas fazem parte da cultura, elas Sim, são um sim. acordo, Sim. né, Um que se processo. faz com chancela do Estado, de que agora, em relação a isso, a gente vai se comportar de outro jeito. Bom, tem que usar cinto de segurança, que é um exemplo interessante da gente utilizar. As pessoas usam. Por quê? Porque senão elas vão ser multadas, porque tem evidência de que isso é bom para a saúde, etc. Por que é bom para a saúde respeitar os direitos das trabalhadoras domésticas? Essa questão ainda está em disputa na sociedade brasileira e em outras sociedades, Denise, mas... Eu sempre recomendo para as pessoas terem filhas e netas. É. Porque aí, ó, a patrulha é assim, pá, você não pode vacilar. Deputada Maria do Rosário, nós, infelizmente, estamos nos aproximando do fim desse nosso bate-papo. Então, eu queria que a senhora contasse para nós onde a senhora estará dia 8 de março. Qual é a sua agenda do dia 8 de março? Eu vou estar na beira do Guaíba, né, em Porto Alegre, e Denise vai estar, não sei se vai estar em Porto Alegre. Vai estar também em Porto Alegre? Já estou combinando aqui no programa. E a Manuela Dávila vai estar lá. Ela é a minha pré-candidata a prefeita de Porto Alegre. Sim. Então eu vou fazer uma caminhada com a Manuela, com blocos, com movimentos de mulheres, com os bairros, e quero ser muito feliz no 8 de março, no 9 ainda mais, porque a gente vai estar numa luta muito grande, e durante o ano inteiro com muita, muita mobilização. Muito obrigada por me convidarem para estar aqui com vocês. A deputada, além do mais, tem uma agenda complicada, Denise. Você sabe disso pela casa em que você mantém, com um filho colorado e uma filha gremista. Não, é ao contrário. Ao contrário, um uma filha colorada e um filho gremista. Exatamente. Porque no dia 8 de março, no dia 12 de março, tem Grêmio e Inter pela Libertadores. E no dia 8 de abril, tem Inter e Grêmio pela Libertadores. E o Rio Grande do Sul vai virar uma coisa assim. Chimangos e Maragatos é pouco. Mas Revolução Farroupilha, a Libertadores virou um gauchão. É um gauchão. Agora, Juca, esse é um bom exemplo de como, com opiniões diferentes, paixões diferentes, a gente convive em harmonia e amor. Claro. Você consegue conviver Total. numa boa em casa, Total. mas você não tem time, não é isso? Não, eu torço para Serena Williams. Mas eles se amam. O meu filho e a minha filha. Lá em Porto Alegre também tem o São José, né? Eu sei. É uma saída. É uma saída para ela aqui. Se você fosse mineira, você diria que torcia para o São José. Eu sou colorada. Mas você é colorada. Está vestida de vermelho na tua. Cosmo, muitíssimo obrigado. Denise, foi ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Toda admiração, parabéns pela sua luta. Estamos aí. Queria agradecer aos nossos telespectadores, lembrar que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite, aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube, você sabe, ao vivo a qualquer hora, em qualquer lugar deste planeta. Até a semana que vem, e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,